A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas, Heresias, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de liderança. Você está a fazer esse curso, esta é uma das nossas disciplinas e esta é mais uma AVA, né, que é uma aula em videoaula. Esse é o terceiro AVA da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, sendo a terceira parte da aula 3, ou seja, nós estamos a terminar a aula 3. E estamos a falar de heresias, mas mais especificamente as heresias históricas. Nós falamos algumas na AVA anterior, vamos continuar agora, depois fazendo uma pequena abordagem de heresias mais atuais. Vamos entrar então em mais uma dessas heresias históricas, que é o estoicismo. Os estoicos ensinaram que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento, da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana, e a crença que é virtuoso manter uma vontade, chamada de forraireses, que está de acordo com a natureza. Devido a isso, os estoicos apresentaram sua filosofia como um modo de vida e pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que uma pessoa diz, mas como essa pessoa se comporta. Para viver uma vida boa era preciso entender as regras de ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Então pode parecer algo bom, né? Mas ele não se baseia em Deus. E aí está o ponto principal de uma heresia, né? Um dos pontos, né, de uma heresia, que é não se basear em Deus. Pode ser até uma boa filosofia, pode ter até um fundamento que é parte da verdade, mas não é a verdade completa. E não se baseia em Deus. Isso, inclusive, é um dos fundamentos muito perigosos que nós estamos a passar nos dias de hoje, quando muitas pessoas têm trazido boas filosofias, mas Deus não é o ponto fundamental da vitória, da prosperidade, da libertação. Quando se busca no homem a libertação, como se o homem tivesse a força de poder se libertar sem Deus, isso é humanismo. E existe, infelizmente, muitas pregações hoje na igreja que são humanistas. Parece que Deus é apenas um colaborador, que tudo o homem pode fazer sem Deus. Veja, quando em Babel eles quiseram construir a Torre de Babel, Deus falou, nós temos que confundir eles. Porque agora eles vão poder fazer tudo o quê? Fazer tudo o quê? Na terra, no natural. E isso vai fazer com que eles se orgulhem e eles cresçam e construam seus impérios até o ponto em que eles vão achar que são deuses, que não dependem de Deus. E Jesus foi muito claro ao dizer, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada mesmo. Eu posso conduzir um carro sem Jesus. Não, você pode ter essa capacidade. Mas se você não depender de Deus, em vão você conduz. É como o sentinela. Em vão o sentinela presta atenção do que está a acontecer. Por quê? Porque é Deus quem controla a história. É Deus quem controla o que vai acontecer. O homem não tem essa capacidade. Ele só tem a capacidade, se for o caso, de escolher aquilo que Deus determinou. Aí seria a ideia do livre-arbítrio, sem entrar na discussão aí da predestinação e o livre-arbítrio. Mas independente do que você acredita, sempre tem que ser Deus o soberano a determinar o que é certo e o que é errado. Mas vamos ver outras propostas, como é o caso do panteísmo, que é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente ao universo. E Deus são idênticos. Então o panteísmo é a ideia de que tudo é Deus.
né? Então, a ideia da energia cósmica, né? De que tudo é Deus. E isso é algo que nós rejeitamos claramente. Nós temos também o positivismo, que é uma corrente filosófica que surgiu na França no século XIX. Os principais idealizadores do positivismo foram Augusto Comte e John Stuart Mill. Essa escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX. Augusto Comte, inclusive, fez uma igreja, né, até com templo para isso. Mas o positivismo entrou dentro da igreja como filosofia. Em linhas gerais, ele propõe à existência humana valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. Assim, o positivismo associa uma interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento, uma ética humana radical, desenvolvida na segunda fase da carreira de Comte. O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Ou seja, então, se não for científico, não pode descobrir a verdade. Mas nós sabemos que a verdade provém de Deus. Na verdade, é Deus quem fez o universo. E Comte quis trazer a ideia que os positivistas não consideram os conhecimentos ligados a crenças, superstições ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente de avanços científicos. E aqui entra um ponto. Ele é extremamente humanista, porque é o homem que consegue obter conhecimento por si só. Ele não precisa de Deus. Aqui é o perigo, inclusive, de um positivismo dentro da igreja. Porque se a igreja começa a achar, através de sua ideia da palavra positiva, que é por meio da palavra do homem que existe poder, aí nós estamos entrando no ambiente de feitiçaria e humanismo. Porque o poder não provém do homem. Ele tem que prover ele tem que emanar do espírito. Ou ele provém de Deus, ou ele provém do inferno. Mas mesmo aquele que provém do diabo ou do reino das trevas, também provém se Deus o permitir, porque todo o poder pertence a Deus. Então, aqui a gente entraria numa discussão do positivismo e da ideia que o movimento da fé trouxe para a igreja, né, no ambiente neopentecostal, que é a palavra positiva. Mas nós temos que fazer uma distinção, porque um é humanista, o outro ele é teísta, ou seja, ele está focado em Deus. Mas não vai ser a nossa abordagem, que seria uma abordagem mais filosófica e mais no ambiente do ensino superior. Mas vamos agora entrar em mais uma doutrina muito perigosa e que hoje há um renascimento dessa heresia que foi uma das mais combatidas no início do cristianismo. Temos hoje, inclusive, o movimento pentecostal Só Jesus, que é unicista. Eu vou até colocar alguns nomes aqui dentro do movimento pentecostal que são igrejas unicistas. Né? Está aí a Igreja Apostólica Fé em Cristo Jesus, a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, a Igreja Evangélica Cristo Vive, do pastor Miguel Ângelo, entre outras, né? Como lá especificamente no Brasil, que pode ter um impacto aqui em Angola, como Igreja Voz da Verdade, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, Igreja de Deus do Sétimo Dia. São muitas que são unicistas. Aí você fala, mas eles não são cristãos? Bom, eu vou falar o que eles creem. Eles não creem na Trindade. Eles só creem em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo como um só, não crê na ideia da Trindade. Então aí é o problema que nós cristãos de origem reformada rejeitamos completamente, quer dizer, consideramos uma heresia. Eles podem ser salvos? Não sou eu que vou dizer isso, mas é um aspecto que tem que ser considerado. Então o que é o unicismo? Eles não creem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles não há três pessoas em Deus, portanto Jesus e o Pai e o Espírito Santo são a mesma coisa. Essa foi a heresia mais combatida no início da igreja e tinha morrido. Lá a Igreja Católica tinha fechado. Isso agora ressurge com muita força, inclusive nos movimentos judaico-messiânicos. O argumento unicista, a doutrina unicista, está baseada no entendimento de duas verdades bíblicas. Essas bases bíblicas são usadas como fundamento sob o ponto de vista que tem Deus e Jesus Cristo. A primeira verdade é que há somente um Deus e que Jesus é Deus. Dessas duas verdades,
Os unicistas deduzem que Jesus Cristo é Deus em sua totalidade, sendo assim, Jesus tem que ser o Pai e o Filho e o Espírito Santo, rechaçando a doutrina da Trindade. O ataque à doutrina da Trindade deveria ser vista com mais temor, pois a blasfêmia é algo muito sério na Bíblia. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, inclusive, não tem perdão, nem aqui, nem na eternidade. Portanto, essa onda unicista deveria ser vista com mais temor, tanto por Jesus como pelo Espírito Santo. Então, existe muita discussão unicista, mas é algo que, se de alguma maneira está impactando a sua igreja ou a sua vida, você deve reformular e conversar com o seu pastor. Há hoje muita discussão de heresia, especialmente no ambiente do movimento neopentecostal, que saiu do pentecostalismo. Mas tudo tem que ser considerado conforme a revelação do Espírito Santo na Bíblia. Temos um ambiente muito extenso, a análise de heresias escatológicas, mas isso é muito polêmico, nós não vamos entrar na análise das heresias escatológicas, da profecia, do que vai acontecer. Na verdade, muitos grupos que são considerados grupos heréticos, eles têm uma abordagem muito forte Apocalipse. Cuidado com tudo que não exalta a Jesus, que não considera a sua volta e rejeita a Bíblia. E tudo que considera a obra, que considera que a obra de Jesus é incompleta, precisando de mais alguma ação salvífica, além da cruz e da fé na sua redenção, é algo que você deve tomar cuidado, porque Jesus já completou. E a salvação está na sua ressurreição e assunção aos céus. Já foi feito, não precisa de ser feito mais nada. O que agora vai acontecer é a sua volta. Lembre, o justo será salvo pela fé. Vamos entrar então agora no finalzinho dessa ava, e provavelmente na próxima também a gente vai continuar, quer dizer, nós vamos continuar, é a discussão sobre heresias atuais. Heresias, lembre-se, produzem seitas heréticas. A análise de alguns temas seria muito interessante dentro do ambiente atual. Por exemplo, o fundamentalismo extremo, o liberalismo, o ecumenismo. Vamos começar aqui nessa aba. O fundamentalismo nasceu como uma corrente religiosa e agora é usada para política e outras religiões que não o cristianismo, quer dizer, foi emprestado. Mas não vamos ver o ambiente geral de fundamentalismo. Vamos pensar no fundamentalismo extremista. O fundamentalismo é uma proposta de vida que considera que a salvação vem por meio de seguir a lei. É um tipo de legalismo cristão, talvez um renascimento do antigo movimento judaizante, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas agora com a Bíblia toda, não só com o Velho Testamento. Ele nasce com o objetivo de conservar a verdade, quer dizer, muito bom, nasceu nos Estados Unidos, por isso é chamado de conservadorismo. Conforme a conceituação fundamentalista, é estrita adesão a um conjunto específico de doutrinas teológicas, tipicamente em reação à teologia do modernismo. O termo popularmente refere-se pejorativamente a qualquer grupo religioso de uma maioria conhecido como fundamentalismo religioso, ou refere-se a um movimento étnico extremista conhecido como fundamentalismo ético. O fundamentalismo acredita em seus dogmas como verdade absoluta, indiscutível, não colocando de parte, contudo, a premissa do diálogo. Num certo sentido, nós somos fundamentalistas, mas temos que saber que o termo é usado de forma pejorativa, e no nosso caso, inclusive, herético, quando liga a salvação à lei e não à graça. Então, o fundamentalismo, sim, nós somos conservadores. Em certo sentido, somos fundamentalistas, mas não somos extremistas. Bom, nós vamos continuar a falar das heresias atuais na próxima ava, e eu queria que você então pensasse, nós vamos falar aí sobre liberalismo, vamos falar sobre o ecumenismo, né? E vamos então entrar numa discussão final aí de algumas outras discussões atuais. Aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Seitas e Heresias, que é do ramo da teologia prática ou pastoral. Estamos na Logos Ensino Superior no curso de liderança. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.